Imagina ter em mãos o projeto arquitetônico mais importante da história. Ouro, prata, as dimensões exatas, o ângulo perfeito daquelas vigas todas. A expectativa natural é que a gente encontre um manual super árido, né? Uma coisa puramente funcional. Exato. Tipo, encaixe a aba A na ranhura B e pronto. Uhum. Mas, sabe, quando a gente começa a decodificar as entrelinhas dessa planta milenar, a gente descobre que ela não ensina só a erguer paredes. Passa muito longe disso, com certeza. Ela ensina, na verdade, a não perder a própria alma no processo. Nossa, falou tudo. E é por isso que nosso mergulho de hoje é nesse texto clássico da Parashá Vayakhel e, claro, nos comentários sagrados em volta dele. E eu tô pronto para essa exploração, viu? Porque o que as nossas fontes revelam é fascinante. É uma loucura, né? Porque quem tá ouvindo a gente agora pode até achar que um texto sobre construção de tendas antigas seria monótono. Pois é, mas o que existe ali, sobre a superfície dessas instruções sobre estacas e metais, é um mapa certinho das nossas próprias fragilidades. Uma verdadeira masterclass sobre psicologia humana. Exatamente. Sobre construção de comunidade, sobre estabelecer limites. O texto usa a construção de um espaço físico para arquitetar a mente daquelas pessoas. E olha, a primeira lição dessa arquitetura mental já começa com o choque de gestão que me deixa perplexa. Um freio de mão puxado, né? Sim, vamos colocar quem está nos acompanhando no cenário. A poeira acabou de baixar depois do trauma absoluto lá do Bezerro de Ouro. A comunidade foi perdoada, tudo certo. A presença divina vai voltar a habitar entre eles. A empolgação, devia estar no teto. Meríssima coisa que a liderança faz Mandar todo mundo parar. É surreal. Antes de dar qualquer martelada, Moisés avisa que o Shabat, o dia de descanso, tem que ser guardado acima de tudo. Parece contraintuitivo, né? Do ponto de vista de gerenciamento de crise, eu acho uma loucura. É tipo uma startup que está prestes a lançar o produto mais importante da história, todo mundo virado no energético, e o CEO simplesmente proíbe abrir o notebook no fim de semana. Essa analogia é perfeita. Mas por que colocar esse obstáculo logo no pico da motivação do grupo? Então, essa é a grande charada. A pressa de reconstruir a relação com o sagrado era gigantesca, mas a sabedoria aí é que o trabalho perde absolutamente todo o sentido se ele devorar os limites do tempo sagrado. Faz sentido. E não é por acaso que as fontes mostram que as 39 proibições do Shabat, os Avot Melachot, não foram tiradas do nada. Elas derivam cirurgicamente das atividades para construir o Mishkan. Espera aí, como assim? Tipo, plantar para fazer tinturas, tecer as cortinas, caçar para ter as peles. Caramba! Então a proibição do Shabat é literalmente a proibição de construir o próprio tabernáculo. Exatamente. E as fontes trazem uma parábola super importante para ilustrar a psicologia disso. Imagina um rei que decide construir um palácio deslumbrante para celebrar o reinado dele. Tá, um palácio incrível. Isso. Ele fica obcecado, passa dias trancado com os arquitetos, revisando coluna, teto, e a rainha começa a se sentir completamente invisível. Nossa, abandonada mesmo. Totalmente. Aí ela invade a sala de projetos e confronta o rei. Ela diz você tá tão imerso nessa obra que esqueceu porque a gente tá junto. Uau! Um choque de realidade. E aí o rei percebe que o projeto estava destruindo o relacionamento. Na mesma hora, ele paralisa a obra e dá um banquete para a rainha. Deixa eu adivinhar. O palácio é o Mishkan e a rainha é o Shabat. Perfeito. O texto diagnosticou a síndrome do excesso de trabalho milênios antes do mundo corporativo existir. Que loucura! O aviso é que nenhuma obra justifica a perda do equilíbrio, né? Nenhuma. Se a construção física atropela a essência do tempo, ela vira idolatria. Você passa a adorar o projeto, não o propósito dele. Tá, na teoria isso é lindo. Mas impor esse limite para uma multidão no deserto levanta um problema de autoridade óbvio. Como você garante uma pausa absoluta sem ter uma polícia em cada esquina? E aí é que a gente entra na questão da verdadeira autoridade. O texto clássico usa uma proibição específica para contrastar o poder da força com o poder da convicção. A proibição de acender fogo no Shabat, né? Eu li essa parte e fiquei super intrigada com aquele embate histórico. A história do imperador romano Adriano e do Rabi Yehoshua. Isso, a dinâmica entre eles é fantástica. Como é que foi esse teste do fogo?
Então, o Adriano chama o Rabi e solta com toda aquela arrogância imperial que ele era muito maior que Moisés. Porque o Adriano estava vivo e tinha um exército, claro. Exato. Ele joga aquela frase clássica: melhor um cão vivo do que um leão morto. A lógica dele era puramente militar. O Rabi Yehoshua, super calmo, propõe um teste prático. Ele fala: já que você é tão poderoso, emite um decreto proibindo o povo de Roma de acender fogo por 3 dias. Um teste de obediência cega. O Adriano deve ter adorado a ideia, né? Com certeza, ele publica o decreto achando que estava abafando. Mas naquela mesma noite, os dois sobem no terraço do palácio e olham para a cidade. E o que eles veem? Uma baita coluna de fumaça saindo de uma chaminé ali perto. Na primeira noite. Nossa, na primeira noite. O Adriano manda os guardas investigarem espumando de raiva. E a resposta é patética para o ego dele. Um nobre da corte pegou uma gripe forte, precisava de um chá quente E ignorou a ordem máxima do imperador do mundo. Simples assim. Simples assim. O medo foi contornado pela primeira necessidade pessoal que apareceu. E o que o Rabi falou para ele depois dessa vergonha? Ele vira pro Adriano e diz: olha aí, seus próprios súditos na capital não te obedecem, enquanto você tá vivo e com o exército na rua. Mas o nosso mestre Moisés proibiu o fogo no Shabat há incontáveis gerações, sem nenhum soldado vigiando, e até hoje as casas judaicas não acendem fogo. Cara, isso muda completamente a nossa definição de autoridade. A gente vive achando que quem tem a força bruta e a ameaça de punição é que tem o poder. Pois é, mas a história prova que a lei de Adriano era frágil demais. Exato. A verdadeira autoridade não vem da ameaça. Ela sobreviveu porque o povo abraçou aquilo como identidade, né? Internalizou o valor. O poder que nasce de dentro é inabalável. O poder imposto precisa de força o tempo todo para se manter. Mas vem cá, como é que esse DNA cultural, essa internalização, é transmitida com tanta força? Porque, mudando de assunto um pouquinho, a estrutura narrativa da Paraxá tem uma coisa que me incomoda. A repetição. Sim, a Torá relata os detalhes da construção do Mishkan 5 vezes. Argolas, madeiras, medidas. Quem tá lendo quer pular a página. Parece um erro de edição brutal. Para nossa cabeça focada em métricas de hoje, parece um desperdício mesmo. Mas o texto está mapeando a psicologia do afeto. As fontes dão outra metáfora maravilhosa para isso. Outro rei? O outro rei. Mas esse manda o príncipe herdeiro para o primeiro dia de aula. Quando o menino volta, o rei começa a bombardear os servos com perguntas. Como foi o caminho? Ele comeu? Fez amigos? Ele pergunta a mesma coisa várias vezes. Ah, entendi. Não é falta de memória, é que cada detalhe daquele dia importa demais para ele. A repetição é a linguagem do amor. Exatamente. Mostra a preciosidade do assunto para o divino. Mas tem um lance de arquitetura mental aí também. Tem um paralelo com o profeta Ezequiel no exílio babilônico. É quando ele recebe a planta do terceiro templo, que eles nem podiam construir na época? Isso. Deus dá a planta exata. E Ezequiel questiona: olha, meu povo está sofrendo, não temos recurso. Por que eu vou frustrar todo mundo ensinando a medida de um prédio que a gente não pode erguer? Super lógico. Para que sofrer por antecipação, né? Mas a resposta divina muda tudo. Deus diz que se o povo estudar os planos com dedicação profunda, vai ser considerado como se eles estivessem construindo a obra fisicamente no mundo real. Pera, isso é genial. É tipo uma realidade virtual ancestral. Quer dizer que o simples ato de engajar o intelecto intensamente com o texto já conta como ação física. É uma fusão da intenção com a realidade. Estudar a fundo já é um ato de preservação e construção. Quando a comunidade estuda aquelas paredes juntas na mente, ela ergue a estrutura na memória coletiva. E derrubar uma memória coletiva é bem mais difícil do que derrubar parede de tijolo. Com toda certeza. Lindo demais. Mas assim, em algum momento, essa construção mental teve que virar matéria física lá no deserto, né? E aí entra o chamado para as doações. E as fontes mostram um abismo entre o comportamento do povão e o da elite. Eu fiquei chocada com o custo da hesitação deles. Foi a campanha de financiamento coletivo mais louca da história. Demais. E o texto deixa claro que as mulheres lideraram a fila. Elas doaram as joias primeiro.
O que é incrível, porque elas tinham se recusado a dar as joias para o bezerro de ouro antes. Elas corrigiram a falha ali mesmo, e a resposta popular foi tão absurda, mas tão avassaladora, que a equipe técnica chegou para Moisés e falou: olha... Chega, parou. Exato, Moisés teve que mandar mensageiro pedir para pararem de doar. Imagina isso hoje, uma ONG implorando no Instagram pra galera parar de mandar o Pix, porque não tem mais onde guardar dinheiro. Impossível de imaginar. As fontes dizem que foi a compaixão e o impulso natural de bondade do povo. Foi 100% orgânico. Mas e os líderes? Os Nessión, os chefes das tribos? Por que a estratégia deles foi tão corporativa? Eu lembrei daqueles bilionários que falam: deixem o público doar. O que faltar para a meta no fim do mês, eu cubro com a minha empresa. Eles acharam que estavam arrasando na eficiência matemática. Mas não estavam, né? Foi um desastre espiritual. Eles pensaram com uma lógica super fria. Eles queriam ser a cereja do bolo, dar o toque final, para ter um peso moral superior, mas subestimaram totalmente o fervor da multidão. Eles não entenderam que a base não queria resolver um déficit de planilha. A comunidade queria participar logo. Dar a joia ali na hora era a terapia deles. Perfeito. E aí, quando os líderes finalmente chegaram para cobrir o tal déficit, simplesmente não tinha déficit. O povo já tinha dado tudo. Sobrou só umas pedras preciosas e especiarias para as vestes do sumo sacerdote. Que vergonha. E a punição veio na própria escrita da Torá. O título deles, Nessim, aparece escrito faltando uma letra, o Yud. A omissão do Yud, porque justamente essa letra. O Yud é a menor letra do alfabeto hebraico, mas é a faísca inicial de tudo. Compõe o nome de Deus. Quando os líderes perdem essa letra, o texto ensina que a racionalização excessiva, quando afasta a pessoa da comunidade, apaga a centelha divina. Faltou o calor, a urgência. Nossa, o custo da hesitação. O excesso de cálculo tirou o timing da conexão genuína deles. Exatamente isso. Bom, com os materiais finalmente arrecadados, entra a fase de construir de fato. E as fontes focam em quem botou a mão na massa. Tem coisas de realismo mágico, tipo as cabras. As mulheres tecendo os pelos enquanto as cabras ainda estavam vivas, para manter tudo puríssimo. Sim, é muito louco. Mas a figura do Betsalel é quem mais me chamou a atenção. A fonte diz que ele levou o crédito maior pela obra. Mas o que ele tinha de tão diferente de um artesão normal? Betsalel decodificava a realidade. O talento dele não era só manual. As fontes falam que ele sabia combinar as letras com as quais os céus e a terra foram criados. Então envolvia um nível de meditação enquanto ele moldava o ouro. Total. Ele entendia o significado profundo de cada argola, cada tecido. Ele colocava a intenção divina original na matéria. É o ápice da atenção plena no trabalho, sabe? Foi ele que fez a arca sagrada. Tá, ele fez a arca. Mas de tudo que eles fizeram ali, pra mim nada supera o material do Kior, o lavatório de cobre. É a maior quebra de paradigma do texto. Os espelhos. Essa parte é incrível. Os espelhos de cobre que usavam no Egito para se embelezar. Quando Moisés vê a pilha de espelhos, a reação dele é de pura repulsa, né? Sim, para Moisés aquilo era o símbolo máximo da vaidade. O ego, ferramenta de sedução. Ele achava que era profanação usar aquilo num projeto para Deus. Ele tenta rejeitar na hora. E aí vem o contraponto divino. Deus dá uma baita bronca no Moisés. Ele diz, tipo, Moisés, você tá vendo só o óbvio. Esses espelhos não são vaidade, são resistência. Como é que elas usavam isso lá no Egito? No auge da escravidão, o faraó queria exterminar a esperança. Os homens estavam esmagados, exaustos. Mas as mulheres pegavam esses espelhos, iam para os campos e olhavam no reflexo junto com os maridos e diziam, olha, eu sou mais bonita que você. Caramba. Elas usavam o humor, a sedução e o espelho para resgatar a humanidade deles e continuar gerando filhos. Então o espelho foi a maior arma de sobrevivência contra o império mais forte do mundo. Elas simplesmente se recusaram a deixar a aniquilação vencer. E Moisés achando que era futilidade. E Deus viu como ato supremo de fé. Foi a maior elevação da matéria de toda a obra. A ordem foi tão forte que o lavatório de cobre feito só com esses espelhos não teve limite de tamanho. Deus mandou aceitar todos os espelhos. E os sacerdotes tinham que lavar as mãos e os pés olhando para o reflexo dessa resistência todos os dias. O sagrado sendo construído literalmente com o cotidiano. Uma baita lição, né? Demais. Olha que percurso a gente fez hoje.
Decodificamos esse manual começando pelo Shabat, aprendendo que até o trabalho mais nobre vira posse e destruir o equilíbrio da vida. Vimos a história lá do nobre, com gripe na época do Adriano, provando que a autoridade de verdade vem da internalização e não da força bruta. Entendemos com a repetição e com o profeta Ezequiel que estudar e engajar o intelecto já é uma ação que transforma a realidade. Vimos os líderes engravatados perdendo o iude porque calcularam demais a generosidade. E fechamos com o Betsalel e os espelhos de cobre, mostrando que a intenção correta eleva até o que parece fútil. O que mostra pra gente que esses textos não são de museu. Eles são espelhos da nossa própria vida hoje, né? Mostram como construir nossos projetos com limite, com empatia, sem aquela soberba do cálculo frio. Perfeito. E para deixar o pessoal que está nos ouvindo com uma última pulga atrás da orelha, eu lembrei de um detalhe. A tradição diz que a arca que o Betsalel construiu não foi destruída. Ela foi apenas escondida, esperando o momento certo do futuro. Ela permanece intacta. Exato. E aí fica a pergunta para quem nos acompanha. Se essas nossas ações cotidianas mais puras, tipo a doação orgânica, o trabalho com atenção plena, ou o ato de manter a esperança viva com nossos próprios espelhos de resistência, se tudo isso tem esse mesmo peso inabalável. Quais são as arcas ocultas que a gente está construindo em silêncio hoje nas nossas vidas, só esperando para serem reveladas lá na frente? Fica aí a reflexão para todo mundo. Um grande abraço e até a nossa próxima exploração. Até a próxima, pessoal. Um abraço.